Barroco. Barroco é um estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América antes de atingir, em uma forma modificada, as áreas protestantes e alguns pontos do Oriente. O barroco é sempre o exagero, o excesso de coisas, o excesso de brilho, o excesso de ouro. Ele é considerado correspondente ao absolutismo e à contra-reforma, ou seja, ele teve a contra-reforma significa assim, contra o absolutismo da Igreja Católica, ou seja, que as pessoas pudessem ter as suas religiões e não só a religião católica. Ele distingue-se ao mesmo tempo em que ele evidenciava o teor católico nessas as obras de Aleijadinho, um pintor e escultor brasileiro que tinha essa alcunha, esse apelido, porque ele teve feridas pelo corpo. Ele sofria de uma doença, começou a ficar com várias feridas pelo corpo e não morreu até dessa doença, Então, por isso ele teve essa alcunha aí, mas ele criou várias obras maravilhosas, enfeitou igrejas, principalmente da Bahia. Na Bahia tem várias capelas decoradas por Aleijadinho. Então, o que acontece? O Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os momentos compartilhavam um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora interpretando-a diferentemente. Enquanto no Renascimento o tratamento das temáticas enfatizava qualidades da moderação, tudo menos é mais, economia formal, austeridade, equilíbrio e harmonia, o tratamento do Barroco é o exagero. Temas idênticos, mas mostrava maior dinamismo, cores fortes, contraste, dramaticidade, exuberância e realismo, e uma tendência ao decorativo, ao excesso da decoração. Tudo era excessivo no Barroco. E então, para diversos pesquisadores, o Barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas um período histórico, todo um período, um movimento sociocultural que começou lá na Idade Média, depois do trovadorismo. Então, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. As mudanças introduzidas pelo espírito barroco se originaram, pois, de um grande respeito pela autoridade da tradição clássica e de um desejo de superá-la com a criação de obras originais dentro de um contexto que já se havia modificado profundamente em relação ao período anterior. Ou seja, daí já seria Baixa Idade Média, que a Alta Idade Média foi a época do trovadorismo. Desde o Renascimento, a Itália se tornara o maior polo de atração de artistas em toda a Europa. No início do século XVI, Roma, sede do papado católico e capital dos estados pontifícios, se tornara o maior centro irradiador. E teve várias invasões, invasões dramáticas, como a que culminou no saque de Roma de 1527, e sofrendo uma agitação interna. A Itália havia perdido muito prestígio e força, ainda que continuasse a ser a maior referência na cultura europeia. A atmosfera otimista do Renascimento havia se desvanecido. Os progressos na filosofia, nas ciências e nas artes e o florescer do humanismo não evitaram os ódios e as guerras, e a fé no homem como imagem da divindade. Porque depois da Idade Média, o homem passou a ser o centro do universo, mas nesse momento o Barroco é uma parte assim, que eles estão em dúvida entre Deus e o homem, entre a ciência e a religião. É um período assim dúbio, que as pessoas estavam em dúvida. Algumas acreditavam mais na religião e outras mais na ciência.
A convocação do Concílio de Trento teve profundas consequências para a arte produzida na área de influência da Igreja Católica. A teologia assumiu o controle e impôs restrições às excentricidades maneiristas, buscando reiterar a continuidade da tradição católica, ou seja, a Igreja não queria perder o seu poder. Oi, tudo bem? Então, o que aconteceu, né? Nesse cenário, a arte palaciana e sofisticada do maneirismo não encontrava lugar e se tornava especialmente imprópria para a representação sacra, enfrentando a poderosa concorrência protestante, ou seja, uma guerra entre os católicos e os protestantes. Por isso essa reforma e a contra-reforma. O estilo produzido enfrentando a concorrência do protestante que lhe roubava multidões, a orientação da Igreja Católica agora era na direção de se produzir uma arte que pudesse cooptar a massa do povo, ou seja, que pudesse atrair o povo para a Igreja Católica, apelando para o sensacionalismo e uma emocionalidade intensa. O estilo produzido por esse programa se provou desde logo ambíguo. Pregava a espiritualidade, mas usava de todos os meios materiais, ou seja, espiritualidade e materialismo, para a sensibilização sensorial do público. As imagens eram criadas como formas naturalistas, como meio de serem imediatamente compreendidas pelo povo inculto. Porque a gente sabe que na Idade Média a maioria do povo não tinha acesso à escola nem à leitura, somente os nobres. Então até para ter acesso à educação demorou-se muito tempo. Especialmente no Brasil, foi só no ano de 1800 que a grande população, quando começou o romantismo, começou a ler e escrever, a ter escolas no Brasil. E acabou também com o romantismo, foi um período de época muito que teve os escritores verdadeiramente brasileiros, que acabou que os escritores, esses mesmos escritores, exigiram lá que se criasse a Lei Áurea para acabar com a escravidão. O Brasil era o único que ainda mantinha a escravidão. Isso pulando um pouquinho mais adiante, mas vamos voltar para o Barroco. Na economia, a principal mudança foi a formação de um sistema de mercado internacional, através do desenvolvimento do sistema colonial nas Américas e no Oriente. Brasil, 1500, Brasil, colônia de Portugal. Com a escravidão como uma das bases de seu funcionamento. O sistema bancário também foi aprimorado. As práticas de comércio se tornaram mais complexas e a importação de produtos coloniais como café, arroz e açúcar, esses vindos também do Brasil e de outros países, mas do Brasil bastante, transformou hábitos culturais e a dieta. Junto com a influência para a Europa e outros bens da colônia, incluindo grandes quantidades de ouro, prata, diamantes, que eles enganavam, os índios trocavam por outros objetos menos valorosos que o ouro, que a prata, que o açúcar, que o café, que tudo isso. O sucesso do sistema mercantil europeu enriqueceu o continente e afetou as relações sociais e políticas, originando novas regras de diplomacia e etiqueta, além de financiar um grande florescimento artístico. Ou seja, essa época aí do Barroco também teve uma grande propulsão artística, grandes artes. Como o Barroco gostava muito de usar muitos adereços, muita coisa, muito enfeite, então as igrejas também eram, as igrejas, principalmente a igreja da Bahia, como eu já falei anteriormente, eram decoradas todas com ouro. Tinha bastante ouro na igreja. Aí nesse período entre os séculos 17 e 18, de principal vigência do Barroco, esse foi o período que ele teve mais poder aí, que ele apareceu mais, continuaram a ser marcados por numerosas mudanças na situação política europeia e pelo conflito constante, ou seja, tinha muitas guerras. Foi assinalado que entre 1562 e 1721, a Europa como um todo não conheceu a paz, não houve paz nesse período, senão em 4 anos. A maior guerra desse período foi a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que envolveu Espanha, França, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Polônia, Império Otomano e Sacro Império. Ou seja, um monte de nações aí entrando em guerra. Agora estamos em guerra contra o coronavírus, um vírus invisível. E lá era um vírus visível, o vírus dos homens em guerra. E da ambição, da ganância, da guerra pelo poder
de início desencadeada pela disputa entre católicos e protestantes. Por isso teve a reforma e a contra-reforma. A reforma porque muita gente queria ser protestante e não católico, e a contra-reforma, que era a igreja querendo tomar de novo o poder. Logo repercutiu para o campo secular em questões dinásticas e nacionalistas. Na conclusão do confronto, a Paz de Westfália determinou uma organização ampla na geografia política continental. Favoreceu o fortalecimento dos estados absolutistas, enfraqueceu outros, mas reconheceu a impossibilidade da reunificação do cristianismo, que foi deslocado como força política pelas realidades práticas da política secular. Ou seja, os tempos eram outros, não eram os mesmos da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, quer dizer. Essa Idade Média já estava findando, e findando também toda essa servidão ao cristianismo. Não estou criticando, estou querendo dizer o que as pessoas pensavam, que todo mundo queria que as pessoas tivessem a mesma religião. E hoje não, hoje as pessoas já aceitam mais que cada um tem a sua crença, a sua religião, ou quem não quer ter nenhuma crença, mas que respeite a natureza, os animais e tudo mais, né? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, né? O espírito analítico dessa época influiu até mesmo na teoria da arte, fortalecendo uma tendência que havia iniciado inicialmente no século XVI. O Barroco foi o período em que se estruturaram as academias de arte, em que teve bastante academias de arte, ficaram estruturadas, ou seja, mais fortes. E se fundou um método de ensino rigorosamente normatizado e categorizado, conhecido como academicismo, ou seja, esse ensino que a gente tem hoje, academicista, o ensino da escola, das matérias e tudo mais, iniciou-se lá na era barroca, que teria imensa influência sobre toda a arte europeia pelos séculos vindouros, ou seja, até hoje. Depois de ensaios irregulares na Itália, o sistema acadêmico desabrochou na França, no reinado de Luís XIV, onde foram criadas as primeiras academias de abrangência nacional para as várias modalidades da arte e ciências, das quais uma das mais notáveis e influentes foi a Academia Real de Pintura e Escultura, sob a direção de Charles Lebrun. E o patrocínio real, a academia se tornou o principal braço executivo de um programa de glorificação da monarquia absolutista de Luís XIV, estabelecendo definitivamente a associação da escola com o Estado. Ou seja, até hoje, né, a escola está acoplada aí ao Estado. Embora existam tais escolas particulares, mas a escola, por exemplo, como para atingir toda a população, ela está ligada ao Estado. Aí o que aconteceu mais? Nesse período, a doutrina acadêmica atingiu o auge de seu rigor, abrangência, uniformidade, formalismo, explicitude, e segundo Brach, em nenhum outro momento da história da teoria da arte, a ideia de perfeição foi mais intensamente cultivada, como o mais alto objetivo do artista, tendo como modelo máximo a produção da alta renascença italiana. Que no caso o francês barroco sempre permaneceu mais ou menos afiliado à tradição clássica, à era clássica, que também queria tudo a perfeição, perfeição dos versos, perfeição das formas. Enquanto que para os renascentistas italianos a arte era também uma pesquisa no mundo natural, ou seja, a Renascença já tem uma coisa mais natural, menos montada. Para Lebrun, era acima de tudo produto de uma cultura adquirida, de formas herdadas, de uma tradição estabelecida. Assim, a Itália ainda era uma referência inestimável. Então, originalmente, o Barroco nasceu fortemente ligado à Contra-Reforma, feita pelos protestantes, especialmente a arte jesuíta, que daí não era da religião católica. E o Wolfling concebeu sua definição pensando principalmente nas artes visuais. No entanto, desde então, os teóricos da arte têm tentado testar a definição e expandi-la para outros contextos. Mas essa tentativa provou-se dificultosa. É difícil classificar o Barroco. É um período, como eu falei mesmo, dúbio, né? Entre a fé e a razão, a ciência, a religião, o catolicismo, o protestantismo, enfim, era tudo uma dúvida. Por exemplo, a existência do Barroco como movimento artístico, considerando em primeiro lugar que o termo nunca existiu durante o período histórico a que se refere. Nunca existiu esse termo Barroco, tá? E considerando em primeiro lugar
até a metade do século XIII, nenhum texto ou obra se autodescreve como barroco. Né? Somos nós, enquanto periodizadores, que inventamos essa categoria de pensamento. Ou seja, eles pesquisaram e classificaram esse período como barroco. Segundo alguns críticos, barroco seria um conceito a priorístico, engendrando com base no esquema de oposições entre o clássico e o barroco. Tal esquema teria resultado no estabelecimento de uma ordenação linear dos estilos artísticos, em que o clássico necessariamente percebe o barroco, ao mesmo tempo dificulta reconhecimento de outras tendências estéticas existentes na mesma época. Cronologia. Para finalizar, e depois eu vou dar mais uma aula sobre os escritores do barroco, os escritores que mais fizeram sucesso aí no barroco, tem-se dito que o barroco teve precursores já na Alta Renascença, em obras como O Incêndio do Burgo, de Rafael, ou nas obras maduras de maneiristas como Michelangelo, Tintoretto, Bologna, Barocci e outros, mas usualmente se refere seu início estando na passagem do século XVI para o século XVII. A data de seu fim é muito mais polêmica e complica muito mais. Alguns indicam que é a passagem do século XVII para o XVIII. Outros dão meados do século XVIII. E outros ainda o estendem ainda mais. Então fica difícil classificar. Parte da confusão permanece por causa da indefinição do que é rococó. Porque o rococó é um estilo parecido com o barroco, mas ele é um pouco menos sofisticado. Tá? Mas mais... as mulheres usavam mais nessa época um monte de babados. Muitos babados. Uma corrente que surgiu em meados do século XVIII que sobrepõe a fase final do barroco estendida, ou seja, uma extensão do barroco, um pouco mais popular e mais cheia de babados. Rendas, babados. Geralmente, o rococó é visto como um estilo independente, mas em boa parte da bibliografia é tratado apenas como uma variante modernizada do barroco, ou seja, uma versão mais moderna. Na Europa, de modo geral, quando iniciava o século XIX, o barroco estava definitivamente sepultado, ou seja, acabado, morto. Mas muitas escolas provincianas da América Latina, inclusive no Brasil, que eu vou falar mais adiante, dos escritores que aqui estiveram, preservaram nessa tradição até o início do século XX, porque no Brasil tudo sempre começava depois, que o Brasil começou com o quinhentismo. Claro, no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, aí esse tem-se como marco inicial da literatura brasileira, com a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Desta forma, é difícil indicar quando termina o barroco, pois cada região se desenvolveu ao longo de linhas próprias e os conceitos definidores dos estilos ainda são polêmicos. E eu vou finalizar esta aula por aqui, para não ficar muito longa, e na próxima eu falo do barroco no Brasil. Tchau para todos, obrigada aí pela presença.